Bom dia, irmãos. Bom dia, todo mundo dormindo ainda? Bom dia, graça e paz. Nós ficamos muito felizes quando temos a oportunidade de estar na casa do Senhor para adorar a Ele, para compreender um pouco mais dessa palavra dele tão maravilhosa para nós e necessária para os nossos dias. Para tanto, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler do versículo 15 ao 21. Efésios capítulo 5, versículo do 15 ao 21. Os que tiverem encontrado, vamos nos colocando de pé para a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que a Tua palavra venha preencher, Senhor, a nossa alma nesta manhã. Precisamos, Senhor, do alimento diário, precisamos da Tua palavra, Senhor, para vivermos por ela. Então, que o Teu Espírito Santo ilumine, Senhor, as mentes, para que nós possamos compreendê-la e, Senhor, praticá-la, Senhor, em nosso dia a dia, durante toda a semana, todo mês, aonde for a planta dos nossos pés. Que o Senhor abençoe, Pai, que não saia daqui a voz do homem, mas que o Teu Espírito Santo tome lugar e faça aquilo que lhe apraz nesta manhã, o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, um vírus tem chamado a atenção em nossos dias. Algo que tem incomodado as nações, que tem incomodado a nós brasileiros e que tem chamado a atenção dos noticiários. Mal abrimos o celular buscando notícias ou pesquisamos e botamos na televisão algum canal de notícias ou na hora do jornal, o assunto é coronavírus, que tem se espalhado pela face da terra. O interessante, queridos, é ver a correria e o temor das pessoas, da humanidade, em um vírus contagioso, em algo que faz mal, em algo que é perigoso e temerário, principalmente porque não conhecemos. Os homens, os médicos, os infectologistas vêm ao público dizer e trazer paz ao coração de nós, homens, da humanidade, dizendo que não é ainda uma mortalidade gigante, ou algo que venha assustar, que cause pânico. E assim concordamos, realmente não é. Mas o que causa pânico nas autoridades e que nós vamos percebendo isso, embora eles falam para que não haja temor, nós vamos percebendo em suas ações que causa nervosismo. É por quê? Porque eles têm o contato de um vírus muito parecido com a gripe, mas que eles não têm o remédio para oferecer à população. Eles não têm a cura para oferecer ao homem. Então, por isso, gera uma grande movimentação das nações. Os Estados Unidos da América, na figura do seu presidente, vem a público na quinta-feira dizer que ele espera por um milagre. Para pensar, queridos, o presidente ou alguém
de tamanha importância para a humanidade, de tamanha importância para o mundo aí fora, para a sociedade, vir dizer que espera um milagre. Alguém que o mundo olha e fala, espera soluções práticas. Esse homem, esse presidente, vem a público dizer que espera um milagre, que o milagre está para acontecer. Nós olhamos esse cenário, queridos, e pensamos em nós aqui, nós brasileiros, e o vírus já chegou. Chegou em 2 homens em São Paulo, um de 32, um de 61. E muitas pessoas, há uma correria na busca da prevenção, na busca de alguma solução, para que eu não pegue o vírus, para que você não pegue o vírus, para que a nossa família não pegue esse vírus, justamente pelo medo, por não conhecermos a cura, por não sabermos o remédio, pelas autoridades ainda não terem dado uma solução. Aí, queridos, nós nos deparamos com a época do carnaval. A época do carnaval, a época do pecado espalhado sobre a face da terra, a festa da carne que tanto conhecemos, e o mundo em que vivemos, o Brasil como país, recebendo pessoas, recebendo gente de todas as nações, essa grande festa da carne. Não bastasse a isso, a essa festa da carne, agora a igreja, com alguns figurões, tenta se aproximar dessa festa. Alguns para dizer que Jesus está sendo honrado, como numa leitura eu fiz de um pastor luterano dando uma entrevista e falando que Jesus foi honrado pelo desfile da Mangueira. Ou então, queridos, o Jesus figurado por outro pastor no desfile da Grande Rio também, misturado com outras religiões, nessa grande festa da carne que sempre foi um motivo de contágio para a Igreja de Cristo, agora não, é algo que vai trazer louvor a Cristo. Para pensar, queridos, que quando nós olhamos para o reino de Deus, nós vamos nos ver e nos reconhecer como infectados. Como alguém infectado na sua natureza e que muitas das vezes faz e tenta infectar outras pessoas. As nossas práticas erradas, a nossa prática mundana, a nossa prática pecaminosa, muitas das vezes querem infectar pessoas que são inocentes, pessoas que não pensam como nós, pessoas que não acreditam nessas coisas, mas eu trago isso para perceberem que a dureza no coração dos homens nesses últimos dias vai dizer que uma festa conhecida da carne, uma festa de gerações da carne, uma festa em que o pecado está declarado, esclarecido, evidente, em que agora homens arrastam pessoas. Ou vocês pensam que esses pastores não induzem pessoas? Faço ali, queridos, uma menção e fui fazer uma pesquisa só no desfile da Mangueira, 7 ditos pastores, inclusive entre eles uma pastora, entre eles da Igreja Presbiteriana Unida, entre eles da Comunidade Batista. Para pensar, queridos, se nós não somos um povo infectado por algo que nos causa mal, por um vírus que muitas das vezes tentamos matar e que sabemos o remédio, sabemos a solução, sabemos onde encontrar a cura, mas muitas das vezes não queremos. Para pensar, queridos, se como Igreja de Cristo fôssemos como a humanidade aí fora, que quando um vírus se levanta e se apresenta, começa a correr com pavor e ir às farmácias, comprar álcool gel, comprar máscaras, a ponto de não ter mais para vender. Para pensar, queridos, se como Igreja de Cristo tivéssemos esse anseio pela cura de nossas almas, se tivéssemos a vontade e o querer de estar curados, de pedir ao Senhor dia após dia, me ajuda, de purificar o nosso corpo, assim como procuramos agora lavar as mãos, de 3 em 3 horas. Ah, queridos, olhando para o texto que nós lemos, olhando para o que Paulo escreve aos Efésios, nós vamos ver que a igreja lá em Éfeso, por haver o grande templo da deusa Diana, a igreja passava por grandes lutas.
a idolatria naquela cidade, a idolatria daqueles que se achegavam à casa de Deus, trazia dúvida aos cristãos, e Paulo tenta corrigir isso. Paulo vem com a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para corrigir aquelas falhas lá, e que nos torna, como palavra viva de Deus, eficaz hoje. E Paulo começa o texto, ou a perícope que nós lemos, dizendo: portanto, vede prudentemente como andais. Igreja de Cristo aqui reunida, povo do Senhor espalhado sobre a face da terra e reino de Deus, aqui estabelecido por nós, homens e representantes desse povo, vede prudentemente como andais. Como é que nós temos andado como igreja de Cristo, queridos? Será que temos combatido com veemência o que alguns ditos irmãos têm feito aí fora? Será que temos combatido com veemência o que a nossa carne nos limita a fazer? Será que temos buscado combater a nós mesmos, como pessoas, e tentar lutar contra esse pecado, contra as nossas vontades, que se distancia da vontade de Deus? Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A sabedoria do Senhor, queridos, é algo que nós devemos buscar constantemente, porque ela se torna esclarecedora a nós. É nela que nós vamos ter prazer em buscar a palavra de Deus, independente do que homens peguem microfones para falar aí fora, independente de entrevistas globais, UOL, seja lá qual for, e que homens que queiram nos influenciar façam. Nós, como sábios, temos a palavra de Deus e não vamos nos deixar contaminar pelas ações desses homens. Mas pelo pecado, pelo contágio, esses homens tentam fazer com que nós, que temos a sabedoria por termos a mente de Cristo, venhamos a tropeçar. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Nossos dias, queridos, têm sido terríveis, e nós, como igreja de Cristo, temos que combater esse pecado que tenta se levantar como algo natural em nossos dias. Nós vivemos e aqui permanecemos e fomos chamados ainda em tempo de servirmos a Cristo aqui na terra, para sermos representantes da luz, para sermos representantes do esclarecimento, para ajudarmos pessoas a andar na luz, andar nos caminhos do Senhor. Será que é isso que estamos fazendo em nossos dias? Será que estamos conseguindo transmitir a nossa paz, a nossa luz, a iluminação, a sabedoria a outras pessoas, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares? É constrangedor, queridos, quando vemos pessoas nas práticas mundanas, e nós, como crentes que somos, muitas das vezes estamos ao lado. Em vez de estarmos condenando, não condenando com boca aberta, falando, mas condenando com atitude, estamos ao lado, muitas das vezes, como coparticipantes das obras das trevas. Nós não sabemos, queridos, aonde esse coronavírus vai chegar. Nós não sabemos se ele está ao nosso lado. Mas nós, como igreja de Cristo, sabemos que o pecado que estamos infectados lá por Adão, lá pelo pecado original de Adão, nós sabemos e sabemos como combatê-lo. Nós sabemos reconhecer que é ele. Hoje nós não sabemos se um espirro provém de uma gripe, se provém de uma pneumonia, se provém de um resfriado ou se provém do coronavírus. Mas o pecado está esclarecido aos olhos daqueles que fazem uso da palavra de Deus. O pecado está esclarecido aos olhos daqueles que se atentam à palavra de Deus. Nós não teremos desculpa, queridos, em nossos atos de dizer que nós não sabíamos. Nós não sabíamos. Segue o texto. E no versículo 17 vai dizer: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quantas das vezes, queridos, estamos reunidos buscando a nossa própria vontade, buscando a nossa própria vontade dentro da casa do Senhor, buscando a nossa própria vontade com os irmãos, buscando a nossa própria vontade no reino de Deus.
quando o texto sagrado vai dizer procurar compreender qual é a vontade do Senhor? Será que isso tem impregnado as nossas orações, as nossas petições, a nossa vontade no nosso dia a dia? Qual é a vontade do Senhor? Senhor, qual é a sua vontade para amanhã, segunda-feira, na minha vida? O que eu vou fazer quando acordar? O que o Senhor quer? Ou será que os meus desejos e os meus anseios já estão impregnados não somente para a segunda, mas para a terça, quarta, quinta e sexta da semana? Qual tem sido o nosso posicionamento, queridos, para vencer esse pecado que tem infectado a humanidade e tem levado pessoas à morte, não somente à morte física, mas à morte eterna? O que temos feito para combater esse vírus que tem levado pessoas à morte? Ou que os eleitos que ainda estão perdidos, que ainda não tiveram contato com essa palavra, o que nós temos feito para que eles se acheguem a essa palavra e possam, como eu e você, gozar de uma vida com Cristo aqui na terra? O que temos feito, queridos, nós, os infectologistas, nós, o que sabemos a cura, nós que somos, como dito, cientistas, que temos ou carregamos conosco o remédio que Cristo nos deu, que Cristo nos passou e disse que deveríamos distribuir como vacina às nações. O que temos feito? O que temos feito como igreja, que tem que estar preparada para trazer a cura às nações? Será que temos feito como o presidente dos Estados Unidos, poderoso, conhecido, mundo afora? Esperamos um milagre. Esperamos, Senhor, que as pedras clamem. Esperamos que as mulas venham falar, porque eu não vou pregar. Esperamos que levantem-se homens e mulheres para pregar aí fora, porque eu me escondo atrás de que eu não tenho o dom, ou então porque o meu procedimento não condiz com o cristão no trabalho, ou porque o meu procedimento não condiz com o procedimento de um cristão na família, ou porque o meu procedimento não condiz com o de um cristão na minha vizinhança. Ah, queridos, haverá um dia em que Cristo irá nos perguntar: eleitos do Senhor, o que fizeram com o ide que eu vos mandei? Qual será a nossa resposta? Será que iremos trabalhar 24 horas, como tenho certeza que os cientistas estão trabalhando, como os chineses que construíram um hospital em uma semana, trabalhando dia e noite sem cessar? Será que vamos poder dizer para o Senhor que fomos os trabalhadores que modificaram uma geração? Ou será que vamos nos achegar a eles, como temos visto ditos irmãos nossos, se achegando a eles e, não, eu quero participar, eu tenho vírus, então eu quero ir para essa UTI aí. Eu quero celebrar o carnaval e dizer que estou celebrando o nome de Cristo na Sapucaí. Qual será a nossa resposta, queridos? O texto segue, e no versículo 21 vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Paulo escreve esse texto, queridos, olhando para a igreja de uma forma geral, mas no contexto logo posterior ele vai se preocupar com a família e dizer aos maridos e mulheres como proceder. No contexto logo posterior, a partir do versículo 22, ele vai tratar diretamente com a família. E olhando, queridos, para o cenário da família, ou essa infecção que tem vindo à nossa alma, a nós como cristãos, a esse pecado tão conhecido de nós vamos ver e olhar para o lado e perceber muitas das vezes que como cristão, como família de Cristo, não temos vivido isso aqui. Nós vamos olhar para o lado e ver que hoje é espírito da época e muito mais simples. Quando não está dando certo no casamento, uma mulher não se sujeita, o marido não é o cabeça e não ama como deve amar, e a melhor é a separação.
Nós olhamos para o lado e aquilo que era um absurdo na Igreja de Cristo está se tornando algo natural. Aquilo que não existia. Queridos, são só 37 anos de vida, mas é um tempo em que marca uma geração. Nascido e criado no Evangelho, eu pude ver um tempo em que isso era terrível. Na Igreja de Cristo, isso não se pronunciava. Divórcio. Hoje, aos 37 anos, ou 37 anos depois, ou sei lá, 25, porque eu passei a entender depois dos 10, 12... 25 anos depois, isso é algo normal, tão parecido quanto o mundo aí fora, tão semelhante como o que fazem os mundanos, ou aqueles que estão infectados e que não tomaram a vacina ainda. Nós que tomamos a vacina ao lado, olhando para o lado, vamos perceber quantas pessoas se divorciando. Paulo escreve isso, queridos, há quase 2000 anos atrás, 1900 e alguns anos, escreve esse texto inspirado pelo Espírito Santo, tão apto para nós hoje. O que temos feito? Temos nos sujeitado uns aos outros em amor? Temos nos sujeitado dentro de casa, à esposa, aos filhos, ao marido, aos filhos, aos pais? Quanto mais na igreja, queridos, será que temos nos sujeitado uns aos outros em amor? O remédio está à mesa. O remédio está dado. O sarampo que tem infectado tantas pessoas em nossos dias causa temor muito maior às autoridades brasileiras. Por quê? Porque as pessoas não estão indo buscar as vacinas. Porque as pessoas não estão indo buscar o remédio. Tem infectado muito mais pessoas e nós, como brasileiros, não estamos dando a devida importância ao sarampo. Estamos preocupados com o corona lá, porque não conhecemos a cura. Mas se tomarmos a vacina do sarampo, já estaremos dando um passo a vencer esse vírus. Aqui está a palavra de Deus. O pecado, estamos infectados. Não tem para onde correr. Não adianta, não é como o corona que nós vamos tentar evitar. O pecado já está em nós desde que nascemos, infectados estamos. O remédio pela graça Cristo nos concedeu. O remédio pela graça Cristo distribuiu a nós. E agora Ele coloca em nossas mãos para que sejamos esses que iremos distribuir. O que vamos fazer, Igreja de Cristo? Receba essa palavra da parte de Deus, nosso Pai, da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.